Você sabia que existe uma maneira correta de sentar e até de se levantar da cadeira? A maioria dos brasileiros não sabe disso e as consequências podem ser irreversíveis. A tão comum dor nas costas é o principal motivo de afastamento de pessoas do trabalho em todo o país. Sentar direitinho, se alongar, cuidar do peso. Essas são algumas formas de prevenir um problema bem comum na vida do brasileiro, a dor nas costas. Se você não trabalha da forma adequada, com os utensílios, com a ergonomia, então faz com que você vá aos poucos adquirindo lesões ou microlesões que ao longo do ano vai acarretar em uma dor localizada e crônica. A dor nas costas é a principal causa de afastamento do trabalho no país. E muitas vezes a postura no serviço é a grande culpada. Olha só esses exemplos aqui. Temos algumas pessoas trabalhando. E de acordo com especialistas, aí está o perigo. O simples ato de sentar assim de lado, ou esticado na cadeira, ou até utilizando o celular, podem causar problemas nas costas. É importante ficar atento à forma correta de se levantar de uma cadeira, a forma correta de encaixar as costas no apoio da cadeira, de sentar com os ossinhos adequados no assento da cadeira e os pés na posição correta, né, para que você possa também relaxar o tronco, os membros superiores e a sua cervical. São mais de 83 mil trabalhadores encostados. Em média, por dia, 286 pessoas são afastadas. No DF, mais de 1.500 funcionários estão nessa situação. É preciso ficar atento. Muitas vezes a dor nas costas pode indicar outros problemas. Podem ser de causas inflamatórias, né? Daí já vem aí as doenças reumatológicas, que se enquadram artrose, espondilite anquilosante, a depender da faixa etária do paciente, né? E existem as causas infecciosas, desde pielonefrites, que são infecções que acontecem a nível renal, né? E dentro das causas inflamatórias renais também temos aí uma causa muito comum, que seja cálculo renal. E o motorista de ônibus levou um tiro durante um assalto ontem à noite no Recanto das Emas. Ele teria se recusado a parar para os ladrões descerem. O motorista foi levado para o Hospital Regional de Taguatinga, onde passou por cirurgia e se recupera bem. Os assaltantes eram 3 menores de idade. Um deles conseguiu fugir. Os celulares roubados foram achados na casa do mais jovem do grupo, de apenas 15 anos. A dupla já tinha passagens por roubo e é mais um crime envolvendo menores de idade. E mais um crime envolvendo reincidência, né? A maior parte dos crimes aqui no Distrito Federal, como no Brasil como um todo, decorre exatamente de reincidências em razão da impunidade. Eles cometem os crimes, vão na delegacia, a legislação que nós temos protege especialmente o menor bandido. Lá na autoridade vai chegar menino, ó, isso é feio, não se deve matar, não se deve roubar, assaltar, estuprar, espancar, vai embora, mas é feio. E aí o que é que eles fazem? Eles voltam a delinquir, voltam a cometer o crime de forma impune, e é isso que a gente assiste no Brasil, até com bandidos de maior idade. Imagina com esses delinquentes infanto-juvenis. E a Justiça condenou a ex-delegada Marta Vargas, responsável pela investigação do assassinato do ex-ministro do Tribunal Superior Eleitoral, José Guilherme Vilela, da mulher dele e da empregada. O crime, que foi conhecido como o Caso Vilela, foi em agosto de 2009. Marta vai perder a função pública e os direitos políticos por 5 anos e vai ter que pagar multa de R$2 milhões. A delegada e outros policiais foram condenados também por submeter suspeitos à tortura. Marta teria ainda forjado provas e manipulado dados da investigação, nesse caso que marcou o Distrito Federal. Marcou foi de forma traumática, porque esse crime foi de uma crueldade, de uma covardia, raras de se ver aqui no nosso país. O ex-ministro do Tribunal Superior Eleitoral, José Guilherme Vilela, a sua mulher e a sua empregada foram assassinados por quase 80 golpes de facadas. E o criminoso, o autor do crime, que tinha sido porteiro do prédio onde vivia essa família, na 113 de Sul, já está condenado a 54 anos de cadeia e o cúmplice dele a 47 anos de cadeia. Mas o caso não se encerra, porque foi uma das páginas mais vergonhosas da história da nossa gloriosa Polícia Civil. A Polícia Civil, com a reputação que tem, com o histórico que tem, não merece as trapalhadas que foram feitas, foram realizadas, foram verificadas nessa apuração. E não parou
apesar dos 2 executores do crime terem sido condenados e aparentemente eles são responsáveis, enfim, pelo crime, porque o ex-porteiro se queixava de que a vítima era arrogante, que a vítima não o tratava bem, e também ele pediu dinheiro à vítima e a vítima não deu, e aí ele resolveu matá-la e dessa forma. Mas essa história não acabou ainda, porque entre as trapalhadas promovidas nesse caso está a acusação absolutamente cruel e injusta que foi feita contra a filha do casal, apontada por essa investigação aí à meia boca como como a autora intelectual do crime. Quer dizer, além da perda brutal dos pais, ainda teve essa senhora de enfrentar uma acusação tão cruel e tão injusta, pelo menos pelo que deixa transparecer das investigações. Enquanto o Senado decide se afasta de vez Dilma Rousseff, o governo tenta levar um dia normal, concentrado em votações importantes na Câmara. Uma nova versão do projeto de renegociação da dívida dos estados pode ser votada hoje. O acordo foi selado nesta segunda, após uma reunião entre o presidente Michel Temer, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e o relator do projeto, o deputado Esperidião Amin. A gente volta a falar sobre esse assunto com Renata Dourado, porque tá difícil votar na Câmara, hein, Renata? Tomara que hoje saia, né? Talvez saia, né, Rodrigo? Houve um longo processo aí de negociação, renegociação. O presidente em exercício se reuniu várias vezes com os governadores e é isso que a gente está falando. No bloco passado nós falávamos, né, sobre esse processo de impeachment que começou lá no Senado. Então, enquanto os senadores decidem, digamos assim, o futuro político da presidente afastada, a vida segue no Palácio do Planalto. Neste momento está tendo uma cerimônia. Nós vamos mostrar imagens ao vivo dessa cerimônia. Quem fala aí agora é o Helder Barbalho, ele que é ministro da Integração. Então, o que está acontecendo? Está tendo o lançamento do programa de revitalização da bacia hidrográfica do Rio São Francisco. Então, neste momento, o ministro da Integração está explicando aí como é que é esse programa de revitalização nessa bacia. O presidente em exercício, Michel Temer, claro, participa também dessa solenidade, como a gente falou, que é lá no Palácio do Planalto. Ele também que ontem participou desse processo de negociação aí da dívida dos estados, que o governo, claro, tem todo o interesse em aprovar, faz parte aí do pacote de medidas econômicas importantes para serem aprovados ainda este ano. Então, houve ontem essa reunião. O fato é que há uma dívida dos estados, uma dívida de mais de 420 bilhões de reais, uma dívida dos estados com a União, mas os governadores dizem que não tem como pagar essa dívida ou não tem como pagar da forma que o governo, no primeiro momento, gostaria ou queria. Por isso, houve esse processo de renegociação. Quais os principais pontos desse processo? Então, os estados eles vão ter um prazo de 20 anos para poderem pagar, sanar essa dívida. Eles vão começar a pagar as prestações em janeiro de 2017, em janeiro do ano que vem. E essas primeiras prestações, elas vão vir com descontos que gradualmente serão retirados até que junho de 2018, aí sim os governadores comecem a pagar o valor integral. Em contrapartida, os governadores também se comprometem a gastar menos, a não dar aumento aos servidores públicos, exceto aqueles aumentos que já haviam sido negociados. Então é isso, existe uma expectativa de que seja de fato aprovada hoje. Vamos aguardar, Rodrigo. Obrigado, Renata. Continua acompanhando. Agora o ritmo ainda não engrenou na Câmara, Cláudio Humberto. Exatamente. Mas é muito provável que isso seja votado hoje mesmo, né? Porque, afinal de contas, são casas que funcionam separadas, apesar da votação importante no Senado, que é da pronúncia da presidente Dilma pelos crimes que lhe são atribuídos, crimes de responsabilidade que estão lhe custando o cargo. A Câmara dos Deputados se comprometeu a votar o projeto, tem um compromisso com o presidente Temer, tem compromissos com os governadores. Os governadores estão de fato com a faca no pescoço, eles não têm a menor chance de tocar os seus projetos e até de pagar as suas contas mais elementares com o endividamento que os sufoca. E daí a urgência na votação desse projeto que foi detalhado pela Renata Dourado. E a seguir, mais uma reportagem sobre o especial do TWC, o evento de luta que vai parar Brasília no próximo fim de semana. O Band Cidade volta já.